Delma Barbosa com vocês novamente na partilha da palavra e hoje falando um pouquinho para vocês sobre São José, modelo de paternidade para todos nós. Modelo, aquilo que serve de exemplo, que serve de referência para todos nós. São José é o protetor da família e o protetor da igreja também. Hoje nós vamos ver alguns fatos que marcam a vida de São José. São José recebeu num sonho a visita do anjo, dizendo que era para ele esposar a Virgem Maria, que a gravidez dela tinha sido realizada por obra do Espírito Santo. Então, São José, ele disse o sim a Deus. Ele concordou. E ele não foi o pai biológico de Jesus, mas o pai adotivo. Então, os filhos adotivos, nós chamamos de filhos gerados no coração. E a Bíblia, as Sagradas Escrituras, define o coração como sede dos pensamentos, da vontade, dos desejos, da consciência, da inteligência, das emoções, da afetividade. Então, nós podemos dizer que, por obra do Espírito Santo, todos esses enumerados que nós dizemos do significado do coração foram gerados ali a paternidade em José. Então, Deus gerou, por obra do Espírito Santo, o desejo de José assumir essa missão. E ele assumiu essa missão com muita honra. Nós podemos dizer que quando José disse o seu sim a Deus, naquele momento, ele foi capacitado com extremado amor, vigilância e autoridade de um pai para cuidar, conduzir Jesus desde o seu nascimento. Ele foi um pai afetuoso e defensor de sua família. A primeira mostra disso nós vimos quando Herodes, ameaçando matar Jesus, José pega então Maria e Jesus e foge com eles para o Egito. Como pai responsável, José deu o sustento para sua família, acompanhou o crescimento de Jesus e sempre teve um olhar muito atento aos perigos da época, conversando sempre com ele, lhe advertindo sobre tudo que era inconveniente e contrário à palavra de Deus. Então eu fico pensando, se José tivesse que dar um conselho hoje, se fosse hoje, essa condição dele orientar Jesus, o que ele diria para Jesus? Quais os perigos que rodearia Jesus nessa época? Ele ia dizer para Jesus que Deus criou o homem e a mulher e que a ideologia de gênero não provém de Deus para os seus filhos. Ele ia advertir Jesus também sobre os perigos dos meios de comunicação. Ia falar dos benefícios dos meios de comunicação, mas também os grandes perigos. Através de shows, de filmes, de músicas, de jogos, de apresentadores que hoje induzem crianças e jovens aos caminhos equivocados da sexualidade e também ao desrespeito aos pais e às autoridades. José diria para Jesus que o aborto hoje, tão evocado pelas pessoas e já comprovado a sua legalidade em tantos países, que é um pecado abominável e que clama justiça aos céus. E que a bebida, a droga, arrasta as pessoas para um profundo abismo e que temos que ter liberdade religiosa. Nós poderíamos ainda citar muitas coisas que José poderia advertir o menino Jesus. José, como modelo e protetor das famílias, nos dá esse exemplo de orientação para os nossos filhos, pais, mães, avós, tios. Vamos pedir a Deus para nos dar sabedoria, discernimento, para ajudar as nossas crianças, ajudar os nossos jovens, que cada vez mais estão sendo engolidos por informações distorcidas, malignas,
que tem tanto arrastado as famílias para um caos social, para um caos espiritual. Tem dizimado o amor, a união nas famílias. José ensinou Jesus a trabalhar desde criança. José sabia da importância de criar um filho numa profissão. É lamentável hoje ver que leis proíbem as crianças e os jovens de serem ensinados a trabalhar. É uma lástima, porque as nossas crianças ficam com tempo livre e voltados a coisas desnecessárias. As más informações, o uso excessivo do celular, do computador, e estragam as nossas crianças. José sabia que o trabalho enobrece as pessoas e impede que a ociosidade nos arraste para os maus caminhos. Deus, quando escolheu José, ele escolheu a pessoa certa, porque ele precisava de alguém que tivesse docilidade para acolher a palavra dele, alguém que conhecesse a palavra dele, alguém que aceitasse os seus planos, a começar na renúncia da escolha do próprio nome para o filho, coisa que era tão importante naquela época de Jesus. O pai escolhia o nome para o filho, e esse nome geralmente tinha já um significado que muitas das vezes estava ligado à missão que esse filho um dia iria exercer. Mas a José não foi dado esse privilégio, porque o anjo disse para Maria: o filho que vai nascer de você, ele se chamará Jesus, ou seja, o Salvador, o seu Salvador, o Salvador da sua casa, o Salvador da sua família, o nosso Salvador. Nada nas Sagradas Escrituras é ao acaso. Tudo tem um significado, assim como o nome de José. Na raiz, o nome de José, ele tem 3 definições. A primeira significa ele acrescentará. A segunda, aumentar. E o terceiro significado, limite. Então nós podemos ver que pelo significado do nome de José, Deus acrescentou e aumentou na vida de José graças que ele nunca pensou para si. E dentro do plano de Deus, ele foi agraciado com virtudes que a nenhum homem foi dado. José foi um homem desapegado, pois diante do crescimento próprio de seu filho, ele soube se retirar de uma forma silenciosa, com discrição, de uma forma sutil, desaparecendo sem ser notado até dos textos do Evangelho. José soube crescer diante dos desafios e dos limites apresentados pela vida. Abriu mão de muitas coisas, inclusive de certa condição de paternidade. Um homem com quem Deus falava só por sonhos. 4 falas e 4 sonhos, e nada mais. Você pode conferir essa manifestação do anjo na vida de José através de 4 evangelhos de São Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 20, Mateus capítulo 2, versículo 13, Mateus capítulo 2, versículo 19 e Mateus 2, versículo 22. Leia depois essas passagens onde o anjo se manifesta através de sonhos na vida de José. José tinha uma sensibilidade tão grande que ele pôde captar, acreditar, aceitar e deixar Deus colocar em prática o plano que ele tinha na vida dele para cuidar de Jesus. A capacidade que José tinha de interpretar e agir de acordo com seus próprios sonhos diz muito sobre a interioridade dele e o equilíbrio psicológico. Para nós, José acrescenta a graça de nos espelharmos na sua obediência à vontade de Deus. E com o exemplo dele, ele aumenta em cada um de nós, pais, o desejo de moldar nossas famílias nos princípios da palavra de Deus. Ele ensina que nossas famílias precisam ser pautadas nos limites que Deus nos permite, educando os nossos filhos na implantação da vivência e testemunhos e da fé,
e sem ceder aos apelos do mundo que arrasta para os caos da imoralidade e da perversão. Na perspectiva cristã, o nome de Jesus em hebraico tem uma conotação muito profunda, muito interessante. Significa aumentar. E aí nos são revelados dois aspectos fundamentais do mistério da encarnação. Primeiro, Deus entra num limite no ventre de uma mulher, a Virgem Maria, e torna o útero dela mais vasto que os céus e a mais extraordinária das catedrais. Olha que coisa linda! O ventre de Maria, a mais extraordinária das catedrais. O útero mais vasto do que os céus, porque abrigava o Filho de Deus. E o segundo mistério dessa encarnação é que Jesus teria alguém que cuidaria dele de forma diligente e responsável. Jesus sabia que através de seu pai, José, o ventre de sua mãe seria esse tabernáculo sagrado, onde ele, como Filho de Deus, gerador de vida nova para a salvação de toda a humanidade. Para a Igreja, o Dia dos Pais não é em agosto, como no calendário civil, mas é no dia 19. É nessa data que a Igreja comemora de verdade o Dia dos Pais, em homenagem a esse grande homem chamado José. Que São José, nesses tempos atuais de grandes desafios para todos nós, que ele possa nos conceder a graça de permanecermos firmes e que ele possa interceder por nós, pelas nossas famílias, pelo nosso Brasil, a terra de Santa Cruz e, sobretudo, pela nossa Igreja, pedindo um derramamento do Espírito Santo sobre toda essa humanidade que carece tanto do amor e da presença de Deus em suas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São José, rogai por nós.